Querido e maravilhoso bom Deus que estais no céu, a Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Te pedimos que venha abençoar esse estudo, Pai, que venha nos mostrar a verdade, que Teus Santos Espíritos estejam aqui, que Teu Santo Espírito esteja aqui e Teus anjos estejam nos guiando em toda a verdade. Amém. Faça como fez com nosso Pai Miller, mande Teus santos anjos, para que a gente compreenda essa corrente de verdade que o Senhor deu para ele, Pai. Amém. Que não estejamos enganados e que isso só nos fortaleça na fé. Amém. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a gente vai continuar, então, vendo a plataforma da nossa fé. A gente viu o paganismo, o contínuo, e agora hoje nós vamos estudar 2520. Aonde a gente encontra 2520? Na chart, no diagrama, a gente vai encontrar aqui do lado direito, tem a 2520 e o ano que Miller colocou como princípio dessa profecia. Onde mais que ela está? Na Bíblia? Ela está por toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Mas onde Miller encontrou ela, nós vamos abrir em Levíticos 26. Ela está em Levíticos 26, 18, 21, 24 e 28, mas ele iniciou estudando por Levítico 26, 28. Aí o que eu quero fazer com vocês hoje é a mesma coisa que a gente fez com o contínuo. Vamos primeiro estabelecer como que o Miller encontrou, vamos fazer todos os passos que Miller fez, baseado só no como ele viu, na Bíblia. E aí depois nós vamos acrescentar, talvez, provavelmente no próximo estudo, mais detalhes que hoje a gente vê e confirma que essa profecia é uma profecia de tempo. Mas hoje a gente vai fazer a parte, principalmente, que Miller fez, até a gente entender como ele chegou a ver isso como uma profecia de tempo. Então vamos abrir em Levítico 26, 28. Vamos ler, como eu disse para vocês, está no 18, no 21, no 24 e no 28, mas a gente vai ler só o 28, que é o que Miller iniciou. Também, todos acharam? Também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Depois a gente vai começar a fazer passo por passo até onde ele chegou. Mas eu queria colocar para vocês o que é essa profecia. Ela é uma profecia que foi dada por Deus para o povo de Israel literal, através de Moisés. Então Moisés escreveu aqui em Levítico essa profecia. Ela é uma profecia que fez com que Miller, através dela, chegasse até os 2.300 tardes e manhãs. E nós vamos ler primeiro a citação 1 da nota de vocês, que mostra como que ele chegou até 2.300, que confirma que ele, através da 2520, ele chegou a 2.300. Alguém lê? Eu tinha a concordância de Gruber, que considera a melhor do mundo. Então eu a peguei e, juntamente com a minha Bíblia, sentei-me em minha escrivaninha. E não li nada além disso, exceto um pouco dos jornais, porque eu estava determinado a saber o que minha Bíblia dizia. Comecei em Gênesis e li vagarosamente. E quando eu chegava a um texto que eu não conseguia entender, esquadrinhava a Bíblia para descobrir o que significava. Depois de estudar a Bíblia dessa maneira, quão clara e gloriosa a verdade pareceu! Encontrei o que tenho estado a pegar. Estava satisfeito de que os 7 tempos terminariam em 1843. Então, eu cheguei aos 2.300 dias. Eles trouxeram-me a mesma conclusão. Então, aqui Miller confirmando que ele chegou aos 2.300 tardes e manhãs através da profecia dos 7 tempos. Porque essa profecia 2520, ela é chamada 7 tempos, profecia da dispersão e da reunião, profecia do espalhamento e ajuntamento e a maldição de Moisés. Então ela tem 5 formas de a gente chamar ela.
a maioria conhece como profecia 25:20. Ellen White diz que Deus mandou seu anjo para dar o início da corrente da verdade para Miller. E essa corrente da verdade a gente vai ver que tem 3 datas. A data de 457, a data de 677 a.C. e a data de 508 depois de Cristo. Então, essas datas iniciam uma a profecia 25:20, a outra a 2300 e a outra, que a gente já viu, 508, a retirada do paganismo, lembra? Do contínuo. Vamos ler a citação 2, que ela mostra, que ela diz, isso que eu falei para vocês agora. Vi que Deus havia enviado seu anjo para trabalhar no coração de um agricultor que não havia crido na Bíblia, a fim de o levar a examinar as profecias. Anjos de Deus repetidamente visitavam este homem escolhido e guiaram sua mente, abrindo-lhe o entendimento das profecias, que sempre tinha sido obscura para o povo de Deus. Foi dado o início da cadeia de verdade e ele foi levado a examinar elo após elo, até que olhou maravilhado e admirado para a palavra de Deus. Viu ali uma perfeita cadeia de verdade. Então, essa profecia foi dada para Miller e Ellen White diz que foi dado o início da cadeia da verdade. A gente vai ver ao longo desse estudo que a primeira data que ele tem é a data da profecia 25:20. Aí a gente vai ver também que ela é uma profecia a mais longa da Bíblia. Nós vamos ver 3 citações, as 3 próximas. E na 6ª eu quero me deter mais porque é usada como argumento contra essa profecia. Então vamos ver a 3ª, a 4ª, quer dizer, a 4ª, 5ª e a 6ª. Alguém lê a 4ª, depois a 5ª, deixa que a 6ª eu vou ler porque eu quero... Finalmente entramos em uma época que nos afeta mais profundamente. Devemos admitir o período profético mais longo, que leva ao fim, às 7 vezes, com a qual podemos supor que todos os outros seriam completos. E seu encerramento termina com o presente outono, que parece ser ele. A outra. Por conseguinte, não é apenas em um período que dependemos, mas em todos os períodos proféticos, terminando harmoniosamente por volta da mesma época, comprovado por evidências conclusivas, independente do término do outro. Se o período mais longo é o mais importante, as 7 vezes teriam prioridade sobre todos os outros. Tá, e a 6ª, eu quero mostrar para vocês por quê. Porque essa 6ª, ela é usada como argumento contra 25:20. E a gente vai ver que, na verdade, ela é a favor dessa profecia. A pregação dos discípulos com relação ao tempo baseava-se nas 70 semanas de Daniel 9. Então, vamos colocar aqui. Essa pregação dos discípulos é a pregação que ela está falando, a primeira pregação 1, vamos colocar um número. Baseava-se nas 70 semanas. Então, 70 semanas, lembram? Daniel 9, 25. 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Então, e quem que pregava isso? Que ela diz aí? Os discípulos. Então, era uma pregação que pregava que as 70 semanas ia acabar para o povo judeu, e no final, o tempo probatório deles. Depois, o que ela fala? Alguém lê para mim, fica mais fácil, eu acho. Continua lendo. A mensagem apresentada por Miller e seus companheiros anunciava a terminação de 2.300 dias de Daniel 8:14. Então, Miller, os milleritas, os pioneiros, anunciavam o quê? Daniel 8:14. Isso. Aí, Que era dos quais as 70 semanas fazem parte. 2.300 tardes e manhãs, que a gente sabe. Dos quais as 70 semanas faziam parte. Então, elas faziam parte dessas 2.300 tardes e manhãs. Depois, e aqui quem pregava, então, os milleritas. E depois, o que ela diz? Cada uma dessas pregações se baseava no cumprimento de uma porção diversa do mesmo grande período profético. Então, se cada uma dessas pregações baseava-se numa porção diversa de um grande período profético,
Esse grande período profético pode ser 2.300 tardes e manhãs? Não, porque Porque, primeiro, ela já disse ali que as 70 semanas estão nas 2.300 tardes e manhãs. Aí ela diz que cada uma dessas, ou seja, as 70 semanas e as 2.300, cada uma dessas pregação, a pregação 1 e a pregação 2, elas faziam parte de um grande período profético. Então, ela não, a 2.300 não pode fazer parte dela mesma. Então, cada uma, 70 semanas a 2.300, fazia parte de um grande período profético. Aí a gente vai ver que período profético que é esse. Eu coloco bem isso aqui porque isso é um argumento que eles usam, que ela fala de 70 semanas e fala das 2.300 e não fala da 25-20. Então, eles usam que isso aí é um argumento para dizer que ela está falando aqui de duas pregações e que as duas fazem parte do mesmo período, do grande período profético. Mas se ela está dizendo que as duas fazem parte, não pode ser tem que ser um maior. Vamos continuar então. E essa profecia ela foi pregada até 1863. Depois a gente vai ver os detalhes. Por que em 1863 ela se perdeu? Ela é um segundo testemunho para a data de 1844. A gente vai estudar isso com detalhes. Por que ela é um segundo testemunho para a data de 1844? Porque ela acaba em 1844 e ela é como eu disse para vocês, ela é uma profecia de dispersão e reunião. Então, em 1844 é a reunião do povo de Deus. E a 2.300 tardes e manhãs, que também acaba em 1844, o que é? É a purificação do santuário. Então, na verdade, essas duas profecias, a 25-20 e a 2.300, elas se complementam. Elas são profecias para o povo de Deus, porque uma mostra que o santuário será purificado e a outra mostra que vai haver uma reunião do povo para a purificação desse santuário. Então, elas se complementam, elas não se contradizem. E é uma segunda testemunha. Vocês lembram que a gente tem que ter duas testemunhas para estabelecer um fato? Então, essa aqui é uma segunda testemunha para a data de 1844. Aí, vamos continuar. Até aqui está tudo bem, né? Qualquer coisa me pague. Vamos ver como Miller compreendeu. Então, Miller chegou em Daniel 9:11. Vamos abrir em Daniel 9:11. Daniel 9:11. Todos acharam? Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento, que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Então aqui ele observou o quê? Que Daniel estava orando. Se a gente voltar atrás, a gente vai ver que ele está orando e pedindo para Deus, porque ele entendeu que o cativeiro estava acabando. Ele estava aqui nesse ano, ele estava 2 anos antes do cativeiro acabar. Lembra? Ele estava no primeiro ano de Dário, que é 539. 2 anos depois, Ciro ia fazer aquele decreto para os judeus voltarem. Então ele estava orando exatamente 2 anos antes de acabar. E ele sabia pela profecia de Jeremias que o cativeiro estava terminando. Então ele estava orando e pedindo para Deus, que ele tinha entendido que era por causa da maldição na lei de Moisés que eles tinham sido espalhados. Quando Miller viu isso, o que ele fez? Ele foi ver que maldição é essa na lei de Moisés. E encontrou em Levítico 26, 28, do 28 ao 34. Esse detalhe aqui, depois a gente vai estudar outros versículos nesse Levítico 26, mas quando Miller estudou isso aqui, se vocês olharem aqui pertinho, vocês vão ver que ele coloca aqui, ó, Levítico 26, do 28 ao 34. Foi esse aqui que ele estudou. Foi só por aí que ele viu, tá? Por isso que a gente vai fazer agora esse caminho. Então, vamos ler do 28 até o 34. Então eu vos serei contrário em furor,
e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne dos vossos filhos e das vossas filhas. Destruirei os vossos lugares altos, desfarei os vossos altares de incenso. Lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses, e vos abominarei. Converterei as vossas cidades em deserto, assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso cheiro suave. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembaiarei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades ficarão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará, e folgará nos seus sábados. Então o que ele entendeu aqui? Que eles foram espalhados, por quê? Porque eles não deixaram a terra descansar. Lembra que tinha o sábado anual? Como é que era? Era o 7º ano. Eles, 6 anos eles cultivavam a terra, trabalhavam na terra, e o 7º ano eles tinham que deixar a terra descansar. Aí a gente vai ver que por que eles foram levados cativos por 70 anos. Se a gente fizer mais ou menos as contas desde o rei Saul, quando eles começaram a ter rei, até o último rei Zedequias, que foi o último rei que foi levado cativo para a Babilônia, foram 490 anos. Próximo de 490 anos, eles não cumpriram o que Deus pediu, que cada 6 anos no 7º a terra descansasse. Então esses 490 anos que a gente vai ver que dá mais ou menos entre o rei Saul e o rei Zedequias, dividido por cada 7 anos que eles teriam que fazer a terra descansar, dá o quê? Os 70 anos que eles ficaram em cativeiro. Entenderam? Nesses 490 anos, nós tivemos 7º ano. Então, 7 vezes 70, 490. Deus fez eles entrarem em cativeiro exatamente o tempo que eles não fizeram a terra descansar. Isso é um detalhe importante, eu acho, né? E Miller percebeu que, então, essa profecia estava ligada com o fato de uma outra profecia. Que, se vocês voltarem em Levítico 25, depois vocês vão ver que Deus descreve tudo o que aconteceria se eles não guardassem o 7º ano, o 7º ano sabático. Então, e aí ele continuou. O que ele fez? Nós vamos ver que Miller, não sei se vocês já estudaram, está lá no site, as 14 regras da interpretação bíblica, que Ellen White diz que é como quem estiver pregando a terceira mensagem deve estudar. A gente pode ler a próxima citação. Alguém lê? Que Ellen White diz isso. É a 7ª, 6ª ou 7ª? 7ª. Aqueles que estão empenhados em proclamar a mensagem do terceiro anjo estão examinando as Escrituras sobre o mesmo plano que o pai Miller adotou. No pequeno livro intitulado Visões das Profecias e Cronologias Proféticas, o pai Miller dá dicas de regras simples, mas inteligentes e importantes para o estudo e interpretação da Bíblia. Então, o que ela diz? Que a gente tem que estudar a Bíblia, não pelo hebraico, pode o hebraico ajudar, mas não é isso que vai nos fazer concluir alguma coisa, mas sim as importantes regras que o pai Miller utilizou. Se ela está dizendo isso e a gente acredita que ela é uma profetisa, é por aí que a gente tem que seguir, certo? O que Miller fez? Ele pegou a regra dele mesmo, a primeira regra dele e a 12ª, que em resumo diz o quê? Que se encontrar uma figura na Bíblia, procura essa figura por toda a Bíblia, e quando encontrar essa figura e essa figura encaixar no contexto, ela está certa. Se não tiver, continua procurando. Isso é o que diz em resumo, tá? Mas depois vocês vão ver lá as regras certinho. Tá no site direitinho. Então, o que ele fez? Ele, aqui, ó,
no versículo 28, que diz assim, ó, Levítico 26, 28, vamos lá. Também eu, para convosco, andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Na King James não tem essa palavra mais, é 7 times, que pode ser traduzido com 7 tempos. No hebraico não existe nem a palavra vezes e nem a palavra mais, mas só 7, que é Sheba. Então lembra, aqui acontece a mesma coisa que acontecia com contínuo. Essa palavra que eles colocaram vezes e mais, faz com que isso aqui não seja um substantivo. E quando coloca só Sheba, que é como é o original, é um substantivo. Então Miller entendeu que isso aqui era uma figura. E ele foi procurar na Bíblia aonde tinha essa figura de 7, que tinha as mesmas condições que ele viu. Que Levítico 26 até o 14 tem bênçãos se eles cumprirem os mandamentos de Deus. E a partir do 15, existia uma maldição se eles não cumprissem os mandamentos. Então ele procurou na Bíblia onde tinha essa palavra 7, ligada com essa condição. Se tu cumprir os mandamentos, existe bênção. Se tu não cumprir os mandamentos, vai existir uma maldição. E ele chegou aonde? Em Daniel 4, vamos lá, 25, 27. Eu não olhei lá na King James atualizada, será que ela está um pouquinho diferente? Não, está diferente, bem diferente. Tem que ser em inglês. Tem que ser em inglês mesmo. Tem a King James agora em português fiel, que está mais parecida com a King James mesmo. Essa versão tem no... Daniel 4, 25. Vamos ler todos os versículos de Daniel 4 que eu acho importante. Primeiro o 14. Clamando forte. Todos acharam? Clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. 15. Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. 16. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Então aqui, Miller viu 7 tempos. Mas ele continuou, na 23. Vamos lá, 23, do mesmo Daniel 4, 23. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo. Na King James, animais está bestas. Bestas, o que é bestas na profecia bíblica? É um governo diferente, né? Bestas é reinos. Então, vamos continuar. Só um detalhe para vocês depois entenderem por que eu coloquei isso. Até que passem sobre eles 7 tempos. Então, aqui de novo 7 tempos. Na 25, versículo 25. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. De novo, bestas no inglês, tá? E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Vamos ver 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados praticando a justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Vocês lembram dessa história, né?
Então Daniel interpreta o sonho que Nabucodonosor teve, e ele diz aqui: aceita o meu conselho, põe fim às tuas iniquidades e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Quer dizer, talvez não aconteça isso contigo. É uma condição. Mas chegando no 32, o que acontece ali? E serás tirado dentre os homens. Por quê? Porque ele não obedeceu, continuou com a iniquidade. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então, novamente, os 7 tempos aqui. O que ele entendeu? Vamos só ler mais o 34 aqui. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Então aqui, o que ele percebeu? Que existe a palavra 7 como símbolo, porque também no original o 7 é Sheba, número 7655, vocês vão ver depois nas notas. E ele percebeu que é na mesma coisa de Levítico. Ou seja, se ele obedecesse, não tivesse iniquidade, ele receberia bênção. Se ele não obedecesse, ele receberia maldição, que eram os 7 tempos. Em Levítico, a mesma coisa. Se o povo obedecesse, seriam bênçãos. Se não obedecesse, seria maldição, 7 tempos. Então, vamos voltar para Levítico. Então, ele entendeu aqui que ele estava falando da mesma coisa. Aí ele entendeu que aquele 7 era tempos? Ele entendeu que aquilo ali era 7 tempos. E tempos a gente sabe que é anos. Então, vamos ver o que ele concluiu. Vamos voltar para Levítico. 28. 26, 28. Então eu serei contrário em furor e vos castigarei 7 vezes, mas ao dos 9 pecados. Então aqui também eu para convosco andarei contrariamente em furor e vos castigarei 7 por causa dos vossos pecados. Não existe o vezes e o mais. No original é 7 por causa dos vossos pecados. Daí o que ele entendeu? Que esse 7, o que é o 7 na Bíblia? O número que corresponde à perfeição. Então ele entendeu que seria uma punição de Deus de uma forma perfeita. E quando ele entendeu isso, ele viu que ele teria que pesquisar quando que foi espalhado o povo de Deus, a partir de que data, para ele entender essa profecia. Como que ele viu? Então, assim, 7 tempos. Ele viu aí como 7 tempos. 7 tempos são 7 anos. 7 anos, cada ano são 360 dias. 360 vezes 7... 20 dias. E dias em profecia, anos. Então, 20 anos. 2.520 anos. Então, ele entendeu que essa profecia era 2.520. Aí, o que ele fez? Ele foi na cronologia, a gente vai ver na citação dele ali, para ver quando que Israel começou a ser espalhada, ser levada cativa. Antes a gente vai entender o seguinte, que Israel, ela era um povo só até que reinado? Até o reinado do filho de Salomão, O Roboão. Então, no reinado de Roboão, se dividiu em duas, que era a tribo do sul e a tribo do norte. Roboão era a tribo do sul e Jeroboão a tribo do norte, lembra, né?
A tribo do norte também era chamada Efraim, ou Samaria, que era a capital, né? E a tribo do sul, Judá, ou Jerusalém. Era chamada Efraim, a tribo do norte, por quê? Porque das 10 tribos, a que tinha maior porção era Efraim. Depois, quando foram espalhados, vocês vão ver que assim como... e aqui era chamado Israel também, né? Depois que foram espalhados, vocês vão ver que Israel passou a ser um sinônimo de toda a Palestina. Tanto Israel quanto Efraim. Então, o que ele tinha que ver? Ele tinha que ver quando que a tribo do sul foi espalhada, quando que começou a ser levada em cativeiro. E para ver isso, ele foi em 2 Crônicas 33, 11, que é onde diz quando que começou a tribo a ser levada quando que começou a ser levada em cativeiro. Vamos 2 Crônicas 33, 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés, colocaram um gancho no seu nariz, amarraram-no com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Então qual foi o primeiro rei que foi levado cativo pelos assírios? Manassés. Aí ele viu, vocês podem ler a citação que eu coloquei aí de Miller. Eu acho que é a 8ª. Não, foi a 3ª que a gente já leu. Não lembro se a gente leu. Que fala da data. É a 3ª. Então, alguém lê a 3ª? Acho que não lembro, não. A partir de um estudo mais aprofundado das Escrituras, cheguei à conclusão de que os 7 tempos da supremacia dos gentios devem começar quando os judeus deixaram de ser uma nação independente no cativeiro de Manassés, que os melhores cronologistas atribuíram ao ano de 677 AC. Que os 2.300 dias iniciados com as 70 semanas, que os melhores cronologistas dataram de 457 a.C., e que os 1.335 dias começaram com a retirada do sacrifício diário e o estabelecimento da abominação desoladora. Daniel 12:11. Tá, aí ele está dando as datas que ele viu da cadeia, que ela disse que deu a cadeia profética para Miller. Então, as datas que eu falei, eu tinha falado para vocês, a gente não leu, mas eu tinha falado, né? 677, 457, que é do 2300, e 508, que é do contínuo. 677, então ele viu que era a data que iniciava que Manassés tinha sido levado cativo. 677 a.C. Manassés foi levado cativo. Mas quando que a gente sabe que Judá realmente foi levado cativo? A tribo de Judá. A primeira, 607 a.C., que foi levado Daniel e os seus companheiros, lembra? Com o rei Jeoiaquim. Então, por que ele usou a data de 677? Miller usou 677 porque é quando a tribo de Judá passou a não ser mais independente. Passou a ter que pagar taxas, impostos. Então, ele usou essa data por isso, mas a gente vai ver que tem outras explicações. Porque na própria Bíblia diz por que Judá foi levado cativo. A gente pode ver, acho que vamos só ver 1 Reis. 2 Reis, não. 2 Reis. 17, 6. Jeremias 15, 5 diz isso. Ou 5, 15, acho. Uma das duas. 17, 6. Pode ser. Deixa eu só ver se é. Porque tem uma que fala de Israel e outra de Judá. Jeremias é o governo de Manassés. Jeremias então, eu acho que Jeremias é que fala. Jeremias 5,15, se não me engano, dá uma olhada.
Deixa eu ver, eu acho aqui. Jeremias 15:4. Entregá-los-ei para serem um espetáculo horrendo perante todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Então a Bíblia está dizendo que Deus entregou Judá por causa dos pecados de Manassés. Tem em outros lugares também, tem em 2 Reis, que eu não lembro bem aonde, e 2 Crônicas. Mas aqui está dizendo, então, além do que Miller levou em consideração para começar com 677, que é o fato deles não serem mais independentes, nós temos a Bíblia dizendo que foi por causa dos pecados de Manassés que eles foram levados cativos. Então ele começou a contar os 25:20 aqui, a partir de 677. 677 a.C. mais 25-20 anos, pode fazer as contas, mas vai dar 1800. Na verdade vai dar 1843, só que como não foi no início de 1843, pega uma metade de 1843, vai pegar uma metade de 1844. Então termina em 1844. Entenderam? Entenderam? Não? É que assim, ó. Na verdade, eu não entendi o de 677. A 677 é pelos melhores cronologistas, como Miller falou ali na citação, ele entendeu que Manassés foi levado cativo pelos assírios nesse ano. Então, começou a ser espalhada a tribo. Ainda a Judá foi levado mesmo cativo em 607. Mas a partir de 677 eles já não eram independentes. Eles já tinham que pagar taxas, impostos. Então, por isso que Miller usou essa data e não essa. Tá? E a Bíblia diz pra gente o quê? Que eles foram levados cativos por causa dos pecados de Manassés. E vai ter um outro detalhe que a gente vai ver. Que esses 677 a 607, na verdade, são 70 anos de misericórdia que Deus dá. Sempre Deus, tu vê que, assim como Deus deu 70 semanas de misericórdia para o povo judeu, 70 anos de cativeiro para eles, ele deu 70 anos de misericórdia, que de 677 a 607, temos 70 anos. Então Deus segurou 70 anos para eles serem levados totalmente cativos. Outra coisa, se a gente for ver Manassés é pai de Amon. Amon é pai de Josias. Josias é pai de Jeocás. E Jeocás é pai de Jeoiaquim. Esse aqui era o rei que estava no reino quando foi levado cativo. O que eu quero mostrar com isso? Desses reis aqui, o único rei que foi reto, foi Josias, foi reto aos olhos de Deus, foi Josias, que a gente pode ver na Bíblia depois. Manassés, se a gente for ver, vamos ler Êxodo, acho que 25, que diz ali que eu visito até a 3ª, 4ª geração. Êxodo 25. Então aqui, ó, Manassés foi a primeira geração, Amon foi a segunda, Josias não conta porque ele foi reto aos olhos de Deus, a 3ª geração foi Jeocás e a 4ª geração foi Jeoaquim. Então, além dos 70 anos de misericórdia, foi exatamente a 3ª, 4ª geração que ele visita a iniquidade, até a 3ª, 4ª geração de quem fez mal aos meus olhos, uma coisa assim, tá lá, né? Então tem mais esse detalhe. Essa 25:20 é para Judá. Isso aqui Miller entendeu. E na mesma época, um outro pioneiro entendeu, vocês lembram que eles sempre trabalham em conjunto, né? Entendeu o quê? Que como eram 2 tribos, os 7 tempos tinham que começar diferente das tribos. Porque uma foi espalhada antes e a outra depois. Aí, Irã Edson entendeu o quê? Que Israel, pelas melhores cronologias também,
tá, acho que tem citação aí que eu coloquei, começou a ser espalhada em 723 a.C., com o último rei de Israel, que foi Oséias. A Síria, de novo, foi lá, capturou Oséias, e a partir daqui toda a Israel foi espalhada para nunca mais se juntar. Lembra que Israel depois vai ser os samaritanos, né? Então, para Israel, não para Judá, para Israel, a 2520 começa em 723 a.C. Se a gente for fazer as contas, vai acabar 2520 para eles em 1798. Ou seja, eu vou colocar aqui direitinho, nós vamos ter 2 linhas de 2520. 2 7 tempos. Porque quando Deus deu a profecia através de Moisés para o povo, eles eram uma tribo só, eles eram um povo só. Mas quando elas se cumpriram, ou seja, quando eles começaram a ser espalhados, o que eles eram? Eles eram 2 povos. Era a tribo do norte e a tribo do sul. Então nós vamos ficar com 2 linhas 25-20. Esse aqui já está bom. Nós vamos ficar com a linha para Judá. E nós vamos ficar com uma linha para Israel. Maria usa preta, Maria. É, mas a preta também não está mais... Essa aqui não dá? Vou tentar então. Deu? Deu. E essa aqui, Israel. Então, Israel começou em 723 a.C. e termina a 2520 em 1798. Judá começou em 677 a.C. e termina em 1844. A 2520 para as duas. São 2 linhas 2520. Uma, a Israel, é o espalhamento. Por quê? Porque eles nunca mais vão se juntar. Israel é espalhado e nunca mais volta a ser tribo. E Judá é o ajuntamento. Porque nós vamos ver que a gente é quem? Judá é Israel literal, nós somos Israel espiritual, Judá espiritual. Lembra que depois do espalhamento, Israel é a Palestina toda. Então, vai ser ajuntado em 1844 um povo que é o Israel espiritual. Está entendido aqui? Na realidade, Judá. Uma outra coisa que Miller viu, que tinha que ser essa data 677, é uma profecia que está em Isaías 7:8. Alguém lê a profecia? Isaías 7:8. Pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 75 anos, Efraim ficará muito devastado para ser um povo. Tá. Essa profecia, Isaías deu, você pode ler depois, tem Isaías 7:8. Ele deu essa profecia em 742 a.C. Ele disse que em 65 anos, Efraim seria espalhado. O contexto todo ali é assim, existia uma guerra entre a tribo do sul e a tribo do norte. A tribo do norte se juntou com a Síria, por isso que ele diz, a cabeça da Síria é Damasco, porque Damasco era a capital da Síria. E Israel, ele diz, a cabeça é Efraim, né? Então era... Como? Rezim. Ah, tá. Rezim, porque Rezim era o... Não, mas era Peca. O que fala aí? Lê pra mim que eu... A cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Ah, tá. Rezim era o rei da Síria. Então, o rei da Síria era Rezim e a capital era Damasco. Depois fala Efraim, né? E Efraim, o rei era Peca e a capital era
Samaria. Efraim e Samaria. Então era assim, deixa eu pôr aqui detalhe para cá. A cabeça da Síria, capital, Damasco, o rei quem era? Rezim. A cabeça de Efraim. Efraim que era Israel, tá? Era Samaria, que era a capital, e Peca, acho que é Peca que era o rei. O filho de Remalias, é Peca. Então ele deu, eles se uniram, esses dois aqui, para ir contra a tribo do sul. Quem era o rei da tribo do sul na época? Que Isaías foi avisar ele. Isaías foi falar, não vai acontecer isso que eles estão fazendo, eles se unir para ir contra ti, não vai acontecer, vocês não vão ser destruídos. Mas se tu não me ouvir, Deus vai espalhar vocês também. Eu acho que é Acaz. Rei era Acaz, rei do sul, Judá, tá? Isso ele dá essa profecia de que eles seriam espalhados em 65 anos. E 723 a gente viu ali que foi espalhado primeiro quem? Israel. Então, de 742 a 723, quantos anos são? 19. Para chegar a 65 total, que ele falou que em 65 anos todo Efraim seria espalhado, faltam quantos anos? 46, que dá 677. Então, por causa disso, também Mília chegou à conclusão. Se Isaías fala em 742 que eles seriam espalhados e Israel foi espalhado em 723, para fechar os 65 anos, que ele diz que todos seriam espalhados, é o ano 677. Que aí ele viu que foi quando Manassés foi levado cativo. Entenderam? Então isso foi outra coisa. Como a gente fez no contínuo, vocês querem revisar rapidinho como é que foi os passos? Alguém conseguiria revisar assim, rápido? Primeiro ele foi aonde? Daniel 9:11 e viu que ele falava da maldição. Aí ele viu que essa maldição era onde? Em Levítico 26, 28. E ele viu que em Levítico 26, 28 existia uma palavra que era substantivo Sheba, que era 7. Aí ele usou as duas regras dele, a primeira e a 12ª, dessas 14 regras que ele tem, e chegou aonde? Em Daniel 4, 25, 26, que é quando Nabucodonosor é espalhado. Quando ele chegou ali, ele viu que 7 eram mesmo 7 tempos de Nabucodonosor. Aí ele fez o cálculo. 7 vezes 360, 25, 20. Então ele precisava só descobrir quando que eles começaram a ser espalhados. Aí ele viu que a tribo de Judá foi espalhada em 677 a.C. Por quê? Porque Manassés foi levado cativo em 677. E a Bíblia diz que Judá foi levado cativo por causa dos pecados de Manassés. E viu também o que? Irã Edson viu que a tribo de Israel foi espalhada em 723 a.C. Então, ficou duas linhas 25-20, uma que termina em 1798 e uma que termina em 1844. A que termina em 1798, vocês lembram o que acontece aqui? Acaba a supremacia papal, ferida mortal. E o que começa a ser levantado aqui? Lembra que isso aqui é o quê? O tempo do fim dos mileritas. Quem começa a ser levantado aqui? Um povo, Israel espiritual. E quando que esse Israel espiritual realmente fica formado, se reúne? Em 1844, quando Jesus passa do lugar santo para o Santíssimo. Então, por isso que essa profecia é uma profecia de espalhamento e de ajuntamento. Tá? E tem os 46 ali também, né? Depois mas a gente pode falar agora também. Assim como aqui, ó, se vocês colocarem 742, aqui tem 19 anos para que começou a acontecer o espalhamento, tá?
46 anos terminou o espalhamento. Aqui, se vocês contarem 1798 a 1844, vai dar 19 anos que começou a acontecer o ajuntamento. Mas depois a gente vai ver que a gente vai ter mais 46 anos aqui, que daí depois a gente vai ver o que dá essa data. Eu não vou falar agora para não misturar muito. Tá entendido até aqui? Alguém tem alguma dúvida que eu possa responder? Aquela data de 742 de novo, como é que Isaías 7:8. Isaías 7:8, aí é que eu não... Isso aqui é uma data que os melhores cronologistas que a gente vai no Google, lá, a gente vê que eles viram por causa que Isaías 7:8 começou, deu essa profecia no primeiro ano do rei Acás. E o primeiro ano do rei Acás, na história, é 742 a.C. Ele fez essa profecia de que o povo seria em 65 anos espalhado. Todo o povo. Em 723 foi espalhado Israel. E em 677, exatamente 65 anos depois da profecia, Judá. Entendeu? Nada, imagina. Agora, tá tudo bem entendido até aqui. Nós vamos começar a ver alguns tipos de 25-20 que existe na Bíblia. E eu quero começar com a que eu acho mais interessante, porque se não der tempo de ver todos, pelo menos essa eu acho importante que a gente veja. Porque uma dos argumentos também que se usa contra essa 25-20 é que é uma profecia que não é cristocêntrica, que não fala em Cristo. Então agora a gente vai ver como que essa profecia fala em Cristo. Então existem alguns tipos de 25-20. Assim, a profecia é essa que eu mostrei para vocês. Mas existem tipos de fractais de 25-20 em toda a Bíblia. Uma delas é que a gente viu de Daniel 4, quando Nabucodonosor é levado por 7 tempos, 7 anos, ele é espalhado, depois como ele se arrepende, ele volta para o reino, então ele é juntado, ele representa a linha de Judá. E a outra, nós vamos ver também, é Belsazar, mas aí é outra, depois a gente vê. Mas eu quero ver com vocês um fractal do ministério de Cristo. Antes, eu vou colocar aqui o ministério que a gente já estudou no contínuo, o ministério de Satanás. O que a gente estudou no contínuo? Quando que começou a data? O primeiro povo que assolou o povo de Israel, o povo de Deus, foram quem? Que a gente viu agora. Quem que levou Manassés cativo? Quem que levou Oséias cativo? Os assírios. Depois dos assírios, quem que vem? A Babilônia. Lembra que depois leva Daniel e seus amigos cativos? Depois da Babilônia, quem que vem na estátua? A Medo-Pérsia. Depois da Medo-Pérsia, quem que vem na estátua? A Grécia. E depois da Grécia, Roma pagã. A data, os assírios, então a gente viu que é 723 a.C., que eles começam a assolar o povo de Deus. A Babilônia é 639, eu acho. A Medo-Persa, 539. Acho que aqui é 609. 539, a Grécia em 331, com Alexandre o Grande, e Roma pagã em 168, quando começa lá a história de Daniel 11, que a gente vai ver depois. E até aqui, o que esses povos são? O que esses povos todos são? Pagãos, é o paganismo, é o que a gente estudou na outra aula? O contínuo. E quando que começa o papismo? Em 508 depois de Cristo. Na verdade, a supremacia papal começa em 538. Lembra que ele leva 30 anos se preparando, assim como Jesus levou o ministério dele 30 anos? O papado leva 30 anos se preparando para subir ao poder. E aqui começa o papismo, que vai até
1798. Então, colocando menorzinho aqui, o que a gente tem? Desses 723, se a gente for ver até o ano, porque aqui ele continuou, né? Roma pagã até o papado subir no poder. De 723 até 538, a gente tem quantos anos? Vai dar 1.260 anos, se fizerem as contas depois, tá? Então, 1.260 anos de paganismo, mais 1.260 anos que todo mundo sabe, né? De supremacia papal, que é de 538 a 1798. Então, isso aqui foram os povos que pisotearam o povo de Deus por 20 anos. Aqui temos uma outra 20. Entenderam? Quanto tempo... Vamos ver o ministério de Jesus agora. Às 2.300 manhãs está todo mundo na ponta da língua, né? E nós vamos ver agora a 2.300 tardes e manhãs. Alguém lê Daniel 9, que está a explicação das 2.300 tardes e manhãs? Daniel 9, 25, 24. Onde está a explicação das duas... É quando começa as 70 semanas, será cortado. 70 semanas foram terminadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Tá, então primeiro, o que o anjo fala? Que 70 semanas estavam determinadas, a gente sabe que é cortada, do povo judeu. Continua. Sabe em quem, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando que saiu a ordem para restaurar? 457. Com Esdras lá. Continua. Até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ele separa 7 semanas e 62 semanas. Nós temos 62 mais 7. 69. Falta o que para 70? Mais uma semana. Tá, vamos lá. Continua. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, no 26, depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de Cristo que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Tá. Tem mais um versículo, né? Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aí ele fala que na última semana, que é a semana que ele deixou separado, o que vai acontecer? Vai ser ungido Cristo. Quando que Cristo é ungido? 27 depois de Cristo no batismo. Quando que ele morre? 31 depois de Cristo. Quando que Estevão é apedrejado? 34 depois de Cristo. Então aqui a gente tem quantos? 3 semanas e meia, ou melhor, uma semana a gente tem 3 dias e meio, e aqui 3 dias e meio, totalizando uma semana, que são 7 dias. 7 dias são 7 anos, então 3 anos e meio, 3 anos e meio, né? Aqui tá tudo certo, até aqui, né? Agora nós vamos pegar, então a gente
aqui é todo o que a gente sabe das 2.300 tardes e manhãs, o que vem aqui depois de 1.810 anos, e aí chega a 1844. Tudo isso aqui está tudo sabido aqui, quem está aqui é tudo adventista, né? Agora nós vamos pegar essa parte aqui de Cristo, só essa parte, e vamos fazer um fractal. Lembra o que eu falei para vocês que era fractal? A gente vai pegar e estudar essa parte toda aqui. 27 depois de Cristo, 31 depois de Cristo e 34 depois de Cristo. Eu vou colocar essa aqui só para você. Vamos fazer assim. De 27 a 31 são quantos dias? 3 anos e meio. 3 anos e meio vezes 360 dá quantos dias? 1.260. 7 anos daria 25, 20. 1.260 dias. E aqui 1.260 dias também, certo? Alguém não entendeu? Levanta o dedo. Tá. Então aqui 25, 20 total. 25, 20 dias. O ministério total de Cristo, que foi primeiro só ele andando aqui na terra e depois ele, quando ele subiu ao céu, começou no santuário celestial. Então aqui foi o santuário terrestre e aqui o santuário celestial, e o ministério dele foi feito através dos discípulos que ficaram até 34, quando acabou o tempo probatório para os judeus. Se vocês olharem aqui, eu nem vou colocar embaixo porque acho que fica bem visível, né? Paganismo, 1.260 anos, papismo, 1.260 anos. 1.260 dias no ministério. Há uma mudança de dispensação do santuário terrestre para o santuário celestial. Há uma mudança de dispensação do paganismo aberto para o paganismo velado. 1260, 1260, 25. Vocês lembram que Satanás em Isaías 4:7, acho que ele quer fazer tudo o que Deus faz. Ele quer subir acima das estrelas do céu. Isaías 14, 13. Então vocês viram 25, 20 aqui, certo? Deus está bem no centro da 25, 20. Jesus está bem no centro da 25, 20. Mas a gente vai ver mais 25, 20 ainda. Agora nós vamos pegar só o ministério de Cristo na terra. Só essa parte aqui. Vamos pegar aqui desse lado. Agora eu vou apagar aqui. Aqui vocês já viram a comparação, né? Então, Satanás tenta imitar. Nos mínimos detalhes. Agora vocês vão ver a 25, 20 só. Nós vamos pegar só essa aqui, ó. Só essa parte aqui. Que é quando Jesus foi batizado, 27 depois de Cristo. E vamos pegar 31 depois de Cristo, quando ele morre. Quantos dias nós temos aqui? 1260. Vocês lembram a hora que ele foi levado para a cruz, que Jesus foi crucificado? Às 9 horas da manhã. Que era a terceira hora para os judeus. E ele morreu que horas? Que era às 15 horas, nossa. Ele ficou 6 horas na cruz e morreu na 7ª hora. Façam as contas e vê se não é isso. Número 7 da perfeição. Agora, quantos sacrifícios eram obrigatórios que se fizesse no santuário? O sacrifício das 9 da manhã e o sacrifício das 15 horas. Eram 2 sacrifícios por dia. 1260 dias no ministério enquanto ele estava na terra. Quantos sacrifícios foram feitos nesses 1260 dias? Quantos sacrifícios obrigatórios? 2.520 sacrifícios obrigatórios, da manhã e da tarde. Só que no dia que Jesus morreu, que ele morreu às 15 horas,
O que aconteceu às 15 horas com esse cordeirinho que teria que ser morto nesse horário? Vamos ler o que aconteceu? É a citação... É, exatamente. Mas vamos ler a citação da Ellen White, que ela é bem... Nona e a 10ª. Pode ler. Todos acharam? Era a hora do sacrifício da tarde. O cordeiro que representava Cristo fora levado para ser morto. Trajando o significativo e belo vestuário, estava o sacerdote com telo erguido. Qual Abraão quando prestes a matar o filho? Vivamente interessado, o povo acompanhava a cena. Mas eis que a terra treme e vacila, pois o próprio Senhor se aproxima. Com o ruído rompe-se de alto a baixo o véu interior do templo, rasgado por mão invisível, expondo aos olhares da multidão um lugar antes pleno da presença divina. Ali habitara o Shekinah. Ali manifestara Deus sua glória sobre o propiciatório. Ninguém, senão o sumo sacerdote, jamais erguera o véu que separava esse compartimento do resto do templo. Nele penetrava uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo. Mas eis que esse véu é rasgado em dois. O Santíssimo do Santuário terrestre não é mais lugar sagrado. O 10. Tudo é terror e confusão. O sacerdote está para matar a vítima, mas o cutelo cai-lhe da própria mão paralisada. E o cordeiro escapa. O tipo encontrará o antitipo, por ocasião da morte do Filho de Deus. Foi feito o grande sacrifício. Acha-se aberto o caminho para o Santíssimo. Um novo, vivo caminho está para todos preparado. Não mais necessita pecadora, aflita, humanidade esperar a chegada do sumo sacerdote. Daí em diante, devia o Salvador oficiar como sacerdote e advogado no céu dos céus. Era como se fosse uma voz viva, houvesse dito aos adoradores: agora tem fim todos os sacrifícios e ofertas pelo pecado. O Filho de Deus veio, segundo a sua palavra, eis aqui vem, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Por ser seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, o cordeirinho, na última hora, esse sacrifício das 15 horas, ele escapa. E quem que morre no lugar dele? Então, vamos fazer as contas. Se durante 1.260 dias houve 2 sacrifícios, menos um, que foi o último que fugiu, quem que foi o vigio, não sei quem. 25-20. O 25-20 cordeirinho que morreu. Jesus foi o 25-20 cordeirinho que morreu. Ou seja, como que pode dizer que Cristo não está nessa profecia do 25-20? E vocês, quando começarem a ler de Gênesis e Apocalipse, vocês vão ver 25-20 em toda a Bíblia. Em toda. Mas esse aqui eu acho assim que, nossa, não tem coisa mais linda tu ver, né? Ele morreu na 7ª hora e ele foi o cordeirinho 25-20 para juntar todos o povo novamente. E diz assim, como é que morrer, que ele foi feito maldição por nós. Além do que a gente já sabe, qual é a maldição que ele foi feito por nós? Que ele fez por nós, para nos ajuntar. A maldição de Moisés, que é o espalhamento e o ajuntamento, que é 25-20, a profecia 25-20. Não, ele só entendi ali um pouquinho menos um. Porque em 1260 dariam 2 sacrifícios por dia, mas no último sacrifício, que é os da 15 horas, o cordeirinho fugiu, que a gente leu. O sacerdote ia matar ele, derrubou o cutelo da mão e ele fugiu. E quem morreu no lugar dele foi Jesus. Então, seriam 25-20, mas como fugiu esse, é menos um, que seria 25-19.
19. Só que quem morreu daí? Cristo. Cristo foi o 25:20. Cordeirinho que morreu. Compreendeu? A maldição que você fala é de Deuteronômio, né? Desobediência. Deuteronômio e Levítico, que a gente viu, Levítico 26. Mas vamos ver outros tipos de 25:20 na Bíblia. Vamos ver Daniel 5. Daniel 4, vamos rever só. Se tiver mais algum detalhe que vocês achem que queiram esclarecer. Daniel 4. Que a gente mais ou menos já viu, mas só para... Esses fractais assim, eles estão sendo descobertos pelo povo de agora, né? Sim. E a 25:20 foi redescoberta, né? Porque Miller já estudava, os mileritas até 1863, era uma profecia de tempo, ele estudava como uma profecia de tempo. Depois vocês vão ver a evolução, como a gente viu do contínuo, por que ela foi deixada de lado, e os argumentos contra, e por que é importante hoje a gente entender ela, por que as joias estão sendo novamente... Jesus, lembra do sonho de Miller? O sonho de Miller está na 25:20 também, a gente vai ver. Mas vamos... Daniel 4, então, é a história de Nabucodonosor, que representa a linha de Judá. A gente viu que bestas são reinos, né? Então, assim como o povo de Deus foi espalhado entre os reinos, a Síria, depois a Babilônia, depois Medo-Pérsia, depois Grécia, depois Roma pagã e por último Roma papal, também Nabucodonosor foi espalhado entre as bestas, só que foi reunido. Então ele representa a linha de Judá, a linha que é reunida. E nós vamos ver agora o neto dele, Belsazar, que representa outra linha. Aí um detalhe também, assim como Manassés foi atado com bronze e ferro, vocês vão ver isso num livro apócrifo. Lembra que eu li já uma citação que Ellen White disse que é importante a gente ler os livros apócrifos para ver a história? Então, na oração de Manassés, no livro apócrifo, ele diz que foi atado com cadeia de ferro e bronze. Nabucodonosor, se a gente vê aqui, também foi atado com cadeia no 15, capítulo 4, 15. Mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze. Quem que ficou na terra? Nabucodonosor. Também foi atado, então, com a mesma coisa. Tem outras citações aqui na Bíblia que falam também que ele foi atado. Outra coisa, depois a gente vai ver que Levítico 26 fala 4 vezes 7 tempos. A mesma coisa em Nabucodonosor, a gente vê 4 vezes 7 tempos. E a gente vai ver que são aquelas 4 gerações ali, que eu tinha falado para vocês. Mas vamos Daniel 5 agora, vamos ver outra linha, que representa a linha de Israel, neto de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor pediu, se humilhou e voltou para o reino, lembra? Já Belsazar, ele sabia da história de Nabucodonosor e mesmo assim ele não se arrependeu, não se humilhou. E o que aconteceu com ele? Foi morto pela Medo-Persa, né, quando invadiu. Vamos ler Daniel 5, vamos ler só onde fala o que interessa para nós aqui. Vocês lembram que ele vê uma mão escrevendo na parede? O que essa mão escreve? Tá, vamos ler na citação 8 o que é Mene primeiro. Nós vamos ver que Nabucodonosor e Belsazar representam 2 classes. Evangelho eterno, lembra? Separa 2 classes, uma que fica e a outra que cai. Nabucodonosor representa a classe que é reunida e Belsazar representa a classe que cai. Vamos ver a citação 8 ali das notas. A mina, é isso? Isso. É uma antiga medida de peso no Médio Oriente equivalente a 50 ciclos. Isso. Então, assim, ó, nas notas também que vai estar no site, tem todo, onde acha todo o que significa Mene, porque Mene, Tekel, Farsim, Daniel, ele vê que isso aí é um número, ele vê que é uma medida.
E ele interpreta que é pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Mas a gente também sabe que isso aí são medidas babilônicas. Então, mina, que vocês leram aí, é 50 ciclos, tá? Mina é nele? Nene e mina, a mesma coisa. 50? 50 ciclos. Que era a medida babilônica. Nene 50. Ele fala quantas vezes Nene? 2 vezes. Então, Nene, 50 de novo. Tekel é a mesma coisa, vocês vão ver nas notas, eu coloquei tudo direitinho. Tekel é a mesma coisa que Shekel. E Shekel é um ciclo. E o farsim é metade da mina, isso. Que a metade da mina, então, dá quanto? 25. Vamos somar tudo aqui. Alguém faz a soma e vê quanto que dá. 126 ciclos. Agora, a medida, vamos ver, tem vários lugares na Bíblia, tá? Mas a gente vai ver em uma só para não perder muito aqui. Vamos ver aonde que é Números 3, 4, 7. Números. Versículo 4 e 7? Números 3, 4, 7, 47. O que diz? Tomarás por cabeça 5 ciclos. Segundo o ciclo do santuário os tomarás. E 20 geras. Há 20 geras o ciclo. 20 geras o ciclo. Então, o santuário, quantas geras eram um ciclo? Já entenderam? Tomarás por cabeça 20 geras. Quanto que deu o total aqui que vocês fizeram? 126 ciclos. 126 ciclos são quantas geras? Se um ciclo são 20 geras. 25, 20, certo? Então aqui está 25, 20 de novo. E quando Daniel viu aquela mão escrita, o que tinha escrito aquela mão, ele sabia que 25, 20, ele entendeu que era o fim do reino, que era o 25, 20 do... Acabou, o espalhamento, terminou. Tá? Tem mais detalhes. Sim, por isso que ele falou. Contar, eles sabiam. Porque eles sabiam o que era ciclo, o que era Nene, o que era Tekel. Vamos ver outra 25, 20. Depois vocês, dever para casa, cada um vai procurar 25, 20 na Bíblia. Que vocês acham por tudo. Mas vamos ver outra aqui. Vamos ler o sonho de Miller? É porque ele não tinha... Tá, isso pode ser... Sim, agora diz uma coisa. Eu penso assim, isso é invenção humana? Pode ser invenção humana? Pode ser que a gente que está nessa mensagem, que está estudando, está enxergando essas coisas, será que está por acaso aqui? Por que não se enxerga? Algum motivo tem, não sei por que essa 25, 20 foi assim, mas Deus sabe, mas está aqui na Bíblia. E Ellen White disse que foi dado o início da cadeia de verdade para Guilherme Miller. Se a gente acredita que ela profetiza a verdadeira, ela não pode se contradizer. Então, mesmo que ela nunca tenha falado da 25, 20, mesmo que ela nunca tenha falado, ela falou que foi dado o início. Ela falou que esse diagrama foi dirigido pela mão do Senhor.
E a 2520 está ali, e está nesse aqui que depois também ela fala que foi Nichols que fez, que também foi dirigida pela mão do Senhor. E 2520, esse diagrama foi feito em 1850, ou seja, foi depois do desapontamento, depois que Guilherme Miller nem estava mais junto com eles. E ela continuou colocando todos ali, ela acrescentou, porque foi ela que dirigiu esse diagrama. Foi Nichols que fez, mas foi dirigido por ela e por Tiago White. Ela acrescentou apenas o santuário, as mensagens angélicas, o sábado. Teve outras coisas que são as colunas da nossa fé que ela acrescentou. Mas continuou, se vocês olharem de perto, vocês vão ver 2520, vão ver o contínuo, vão ver tudo. Ela não tirou nada do que era desse primeiro diagrama. Mas vamos ler o sonho de Miller. Eu acho que cada um pode ler um pouco para não ficar muito massivo, né? Sonhei que Deus, por uma mão invisível que o homem com o fino admiravelmente trabalhava, cujo tamanho era de mais ou menos 6 polegadas, 15 centímetros de comprimento, ou 10 polegadas, 25 centímetros de largura. Área de um retângulo, base X largo, 10 vezes 6, 60 ao quadrado, de 360. Princípio, dia, anjo que Gabriel revelou para Guilherme Miller, feito de ébano e curiosamente machetado de pérolas. Presa ao pequeno cofre havia uma chave. Imediatamente tomei a chave e abri o cofre quando, para minha surpresa, encontrei cheio de joias de toda espécie e tamanho, diamantes, pedras preciosas, de moedas de prata e ouro e de todo tamanho e valor, ricamente arranjadas em seus diferentes lugares no cofre. E assim arranjadas, elas refletiam luz e glória só igualadas pelo sol. Achei que eu não devia desfrutar dessa maravilhosa visão sozinho, embora meu coração estivesse mais que jubiloso ante o crime, beleza e o valor do seu conteúdo. Assim coloquei-o em uma mesa de centro em minha sala e anunciei que todos os que tivessem vontade podiam ouvir e contemplar a mais gloriosa e fulgurante visão nunca antes vista pelo homem nesta vida. O povo começou a entrar, de início pouco, mas aumentou até tornar-se uma multidão. Quando no princípio olharam para dentro do cofre, exclamaram de gozo. Mas quando os espectadores aumentaram, cada um começou a mexer nas joias, tirando-as do cofre e espalhando-as na mesa. Comecei a pensar que o dono reclamaria outra vez o cofre e as joias de minhas mãos. E se eu permitisse que fossem espalhadas, jamais conseguiria colocá-las de novo em seus lugares no cofre como estavam antes. E senti que eu nunca poderia fazer face ao custo, pois seria imenso. Comecei então a apelar ao povo para que não as manuseasse, não as tirasse do cofre. Mas quanto mais eu pedia, mais elas se espalhavam. E agora pareciam espalhá-las todas sobre o assoalho, pelo piso e sobre toda a peça de mobiliário na sala. E então, que entre as pedras genuínas e moedas, eles haviam espalhado uma quantidade inumerável de joias espúrias e moedas falsas. Senti-me profundamente revoltado com o seu baixo procedimento e ingratidão. Reprovei-os, censurei-os por isso. Mas quanto mais eu os reprovava, mais eles espalhavam as joias espúrias e as moedas falsas entre as genuínas. Fiquei de ânimo revoltado e comecei a usar a força física para expulsá-lo do aposento. Mas enquanto ele estava empurrando um para fora, 3 entravam e traziam para dentro o sujeito, cisco, areia ou toda espécie de lixo, até que cobriram cada uma das verdadeiras joias, diamantes e moedas, ficando tudo fora de vista. Partiram também em pedaços o meu cofre e espalharam entre o lixo. Pensei que homem algum se incomodava com minha tristeza ou minha ira. Fiquei inteiramente desanimado e descoroçoado e assentei-me e chorei. Enquanto eu estava assim chorando e lamentando a minha grande perda e responsabilidade, lembrei de Deus e ferventemente orei para que Ele me enviasse auxílio.
Imediatamente a porta se abriu e um homem entrou na sala, onde todas as pessoas se haviam retirado. E esse homem tem na mão uma vassoura, abriu as janelas, começando a varrer a sujeira e o lixo da sala. Pedi que ele desistisse, pois havia algumas joias preciosas espalhadas entre o lixo. Disse-me ele para não temer, pois tomaria cuidado delas. Então, enquanto ele varria o lixo e a sujidade, joias e moedas falsas, tudo saiu pela janela como uma nuvem, sendo levado seu bem para longe. Na azáfama eu fechei os olhos por um momento. Quando os abri, o lixo tinha desaparecido. As joias preciosas, os diamantes, as moedas de ouro e prata jaziam espalhadas em profusão por todo o cima. Ele colocou então sobre a mesa um copo, muito maior e mais velho que o anterior, e ajuntou as joias, os diamantes, as moedas, as cheias, e lançou-as dentro do cofre, até não ficar uma só, embora alguns dos diamantes não fossem maiores que a ponta de um alfinete. Então ele me chamou, vem e vê. Olhei para dentro do cofre, mas meus olhos estavam deslumbrados com a visão. Elas me davam com glória 10 vezes maior que a anterior. Pensei que tivesse sido esfregadas contra a areia pelos pés das pessoas ímpias que as haviam espalhado e sobre elas pisado contra a poeira. Elas estavam arrumadas em bela ordem no cofre, cada uma no seu devido lugar, sem qualquer visível esforço da parte do homem que as fizera ver. Soltei uma exclamação de verdadeiro gozo, e esse grito despertou. Despertou como virgens sábias. Vamos contar quantas espalhadas tem antes de Jesus. A gente sabe que o homem da vassoura é Jesus, né? Quantas vezes essas joias foram espalhadas antes de Jesus entrar e varrer todas as joias e colocar no cofre e elas brilharem 10 vezes mais que a anterior? Tá bem fácil ali, né? Eu facilitei. Sim, mas é isso mesmo, 7, o número da perfeição. Vamos ver em 1 Reis 18:44, o que tem lá para nós sobre a 25:20. 1 Reis 18:44. Chamou alguma atenção de vocês 1 Reis 18:44? 1844. Aí vê o que diz no 18:44. A sétima vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. A gente sabe que a Ellen White diz que essa mão de um homem subindo do mar, ela ilustra o quê? Jesus passando do lugar santo para o Santíssimo, 1844. E é a 7ª vez que isso acontece, na 7ª vez. Então ele vai lá, 1, vai lá 2, vai lá 3, vai lá 4, na 7ª vez isso acontece. Número 7 da perfeição novamente aqui. Então, é coincidência, será? A gente sabe que os versículos, os capítulos, todos foram reunidos depois por homens. Mas é óbvio que Deus estava dirigindo toda essa reunião. Então, na 1844 aparece a mão de um homem que ilustra o 1844 e é na 7ª vez. Vamos ver mais uma. Gênesis 41, 26, 27. Eu coloquei vários lá nas notas que vai estar no site, mas dá para encontrar mais ainda. Ali nesse caso aí, seria uma mudança de dispensação? Quando Jesus passa do lugar santo do Santíssimo, é 1844, é a mudança do ministério, agora do lugar santo que ele estava, para o lugar santíssimo, que é o início do juízo.
É porque a história, se a gente for ler, vamos ler a história então. Ele manda, lembra? Sim. Ele manda ele primeira vez, segunda vez, terceira e na sétima é que ele vê a mão. Então, na sétima vez, sétima é o número da perfeição. 7 tempos, tá ligado com 25-20. Todo o número 7 está ligado com a profecia 25-20 para nós. Porque o sétimo é o número da perfeição. Tem vários outros, tem vários. Vocês vão ver as 7 espigas lá de José. Tem muitas. E aí tem o texto de Ariade falando dessa mão, que significa do lugar, passando do lugar santíssimo. Simbolicamente, eu tenho que achar, não lembro, faz muito tempo que eu li. Mas e também ela também, eu não sei se ela fala, mas também, isso aqui para nós também significa os últimos dias também, quando Jesus voltar nas nuvens. Acharam Gênesis 41, 26, 27? As 7 barbas boas são 7 anos. As 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. Hoje tem 7 barbas magras também. Tem vários outros. Tem Gênesis 8, 26, do 1 ao 11. Eu coloquei várias citações nas notas, depois vocês vão ler com calma. Mas a gente pode fazer assim, vamos abrir para pergunta um pouco, então, antes. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação a isso? Porque o próximo estudo eu vou dar continuidade. No próximo estudo vai ser mais detalhado. A gente vai ver Levítico 26, o 18, o 21, o 24, o 28. A gente vai ver detalhes que Miller não viu na época que a gente hoje vê. A gente vai ver todos os argumentos que são colocados contra a profecia 25-20. Como que ela se perdeu, por que ela se perdeu. Então a gente vai ter que estar bem basado, essa palavra que a gente fala, bem basado no que a gente aprendeu hoje para poder seguir adiante. Podemos orar e daí depois a gente abre, que acho que já deu. Querido Pai Celestial, a nossa gratidão pelos momentos preciosos que passamos estudando a tua palavra. Amém. Rogamos que no decorrer desse peregrinar aqui na terra possamos estar acordados para pensar e nos preparar para a volta de Jesus. Amém. Rogamos que nas horas seguintes possamos viver uma vida de Jesus. É o que nós te pedimos em seu precioso nome. Amém.